Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Mariana, faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco, o nosso amado CELE, e hoje eu vim conversar com vocês sobre o tema Confiança e Amor ao Próximo. Antes de iniciar, vamos todos respirar fundo, fechar nossos olhos e agradecer por esse momento que temos a oportunidade de um aprendizado baseado nos ensinamentos de Jesus e nas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, com essa energia de gratidão, iniciamos a palestra de hoje. Hoje falaremos sobre amor ao próximo, baseado no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Fora da caridade não há salvação. Esse capítulo, ele traz a lei de Deus, ele traz a parábola do bom samaritano e a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou iniciar lendo um trecho do capítulo. O doutor da lei levantou-se e perguntou ao mestre para tentá-lo: Mestre, o que devemos fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus respondeu: Deve amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Esse capítulo ainda continua. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Ame ao próximo como a vocês mesmos. Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem por vocês. Respeitem os inimigos, perdoem as ofensas e, se quiserem ser perdoados, façam o bem sem ostentação. Julguem-se a si mesmo antes de julgarem os outros. Ou seja, a lei de Deus é a lei baseada no amor, no perdão, na confiança e na caridade. E aí vocês podem me dizer, mas Mariana, isso é muito difícil. Perdoar nossos inimigos, né? Ignorar as ofensas, não julgar. Né? No nosso dia a dia, se a gente for refletir, essa é uma prática que é difícil de ser conseguida. Né? E quando Jesus nos traz esses ensinamentos, ele sabe que não somos perfeitos. Né? Os espíritos perfeitos não são desse planeta. Somos espíritos em aprendizado. O que nos cabe é olhar essas palavras e vivenciar o Evangelho a partir desse aprendizado no nosso dia a dia. Quando falamos em amor, trazemos a lei de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. O perdão é a prática dessa lei. É através do perdão que aprendemos a amar a nós e ao próximo. A confiança é a fé, né? É a fé que se transcende. É a fé baseada na coragem. É preciso ter coragem, é preciso ter confiança para estabelecer um relacionamento. E a caridade, que é onde nós temos a oportunidade de colocar em prática os ensinamentos maiores e a misericórdia para com o nosso irmão. Vamos refletir. A confiança, ela nasce da fé a partir de um relacionamento. Quando pensamos em relacionamento com nossos amigos, né, com as pessoas à nossa volta, com nossos colegas de trabalho, com as pessoas que nós amamos, com os nossos cônjuges, estabelecemos um relacionamento de confiança. Para estabelecer um relacionamento de confiança, a gente precisa conhecer a pessoa, né? Conhecer seus valores, o que temos de afinidade, e o mesmo se dá com Jesus. Para a gente estabelecer um relacionamento com Jesus, para que a gente tenha uma relação de confiança, de fé nas suas palavras, a gente precisa conhecer, né, as palavras de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, e a partir daí estabelecer essa relação com os seus ensinamentos e essa prática do Evangelho no nosso dia a dia. Quando o Evangelho nos traz que temos que nos despir do orgulho e do egoísmo, isso é uma prática que não é fácil e que nas nossas reflexões diárias a gente deve pensar, será que eu não estou sendo ofendido ou me sentindo ofendido porque eu estou vestido com o véu do orgulho? Será que realmente é uma ofensa ou é o meu orgulho que está falando mais forte? Será que é o meu egoísmo que só está me deixando ver o meu lado da situação ou o meu interesse?
e eu não estou vendo o interesse dos meus pares ou da sociedade como um todo, ainda vivemos num mundo muito egoísmo, né? Muito egoísta, num mundo onde o eu é sempre o que fala o mais forte. E o ensinamento de Jesus é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a gente, de alguma forma, precisa ter esse desenvolvimento, né? De não olhar só para si e olhar para o todo, olhar para quem está próximo de nós. E se a gente for fazer essa reflexão também baseado no relacionamento e no que ali o Evangelho traz sobre perdoar os inimigos e perdoar as ofensas e respeitar o inimigo, não quer dizer que a gente vai trazer o inimigo para dentro de casa, ou quer dizer que a gente vai perdoar tudo sem que isso aconteça do fundo do nosso coração. O que quer dizer é que a partir do entendimento do amor ao próximo e da caridade, e que a caridade não é só a caridade material, é a caridade moral, é o acolhimento, é a escuta, é a gente ter esse entendimento que precisamos muitas vezes nos despirmos do véu do orgulho e do egoísmo para entender que aquele irmão que a gente não tem tanta afinidade, que a gente não estabeleceu um relacionamento de confiança como a gente estabelece com aqueles que a gente ama, também tem as suas fragilidades, também tem as suas dificuldades, e muitas vezes quando ele vier como ofensa, a gente tem que fazer essa reflexão, não nos deixar entrar nessa vibração. É preciso, muitas vezes, quando a gente vê um gesto de aproximação, a gente também baixar um pouco a guarda, né? E aceitar esse gesto de aproximação, que pode vir precedido também de um perdão do nosso irmão, do nosso inimigo, aquele que nos ofendeu. E para que isso aconteça realmente, é necessário a gente se despir do orgulho e do egoísmo. Quando a gente começa a pensar no todo e não só na nossa visão, quando a gente consegue fazer essa reflexão, a gente consegue exercitar as palavras do Evangelho. É fácil fazer isso? Não é fácil. Não é fácil mesmo. A gente vai acertar sempre? Claro que não, somos falhos, né? Mas a partir do momento que a gente consegue identificar onde que a gente está falhando e onde que a gente precisa melhorar, a gente consegue alcançar essa evolução. O Evangelho também traz a parábola do bom samaritano. E o bom samaritano, ele fala realmente dessa familiaridade com os ensinamentos de Jesus, principalmente com a misericórdia e com a caridade. Essa história nos conta de um homem que vem fazendo uma travessia de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele é assaltado. Ele é despido, ele é roubado de todos os bens, ele é ferido e largado na estrada. Nisso começam a passar as pessoas, passa um sacerdote, passa um levita, e que ignoram aquele homem ferido no meio do caminho, atravessam e seguem seu caminho. Quando vem o samaritano, e o samaritano ele acolhe, ele cuida dessa pessoa, ele leva para uma hospedaria, ele paga as suas despesas e deixa ele ali até que ele consiga se recuperar e fala para o dono da hospedaria, olha, se precisar, na volta eu acerto, se você gastar mais do que eu deixei aqui. Então, ele exerceu a misericórdia com um desconhecido, uma pessoa ferida que ele encontrou na rua e acolheu. Né? E naquela época, Jesus precisava realmente nos trazer os fatos através de parábolas, porque as pessoas que conviviam com ele ali não tinham ainda o ensinamento da moral. Então, precisavam de exemplos para perceber o exercício da caridade, o exercício da misericórdia, o exercício do amor ao próximo. O samaritano demonstrou isso de uma forma grandiosa. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele coloca: fora da caridade não há salvação. Das 3 virtudes, fé, esperança e caridade, a caridade é a maior virtude. E, de novo, a gente vem no exercício do amor ao próximo, porque não tem como a gente exercer caridade sem ter o amor ao próximo. Isso é uma condição sine qua non, né? Precisamos ter as duas caminhando em conjunto e praticar a caridade do fundo do coração, né? Sem interesse, sem querer se vangloriar, sem ter orgulho disso. De novo, temos aqui o véu do orgulho. E precisamos exercer realmente de coração puro, estar aberto para poder acolher o nosso irmão. E se a gente for trazer isso para o nosso dia a dia, não é só a gente acolher um ferido na rua ou um pedinte que vem necessitando, nos pede um alimento,
A gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. E eu acho que dos maiores atos de misericórdia, principalmente nos dias de hoje, é a gente ouvir com atenção aquilo que o nosso irmão está trazendo para a gente. E quando ele vier a trazer e dividir contigo um problema, e de novo a gente tem aí a confiança, porque um irmão, quando chega a dividir um problema com a gente, é porque tem confiança em você, a gente não competir com ele. Quantas vezes também a pessoa começa a contar uma história para a gente de uma situação que ocorreu, e nós trazemos, realmente, uma vez aconteceu um fato semelhante comigo, e isso não nos cabe. Nos cabe a escuta, o acolhimento, né, a compreensão, a gente dispor de um momento para esse irmão, ele entender que a gente está à disposição para ajudar no que for preciso naquela situação, e muitas vezes a ajuda é a escuta, é você estar ali do lado, é você fazer um gesto de estímulo, que ele desenvolver essa confiança na relação de vocês e na confiança dele mesmo. Emmanuel, no livro Fonte Vida, no capítulo 133, ele faz uma reflexão a respeito do capítulo 8, versículo 5, do Evangelho de Marcos. E ele pergunta: quantos pães tendes? Isso se refere a um momento em que Jesus estava no deserto, seguido por uma multidão já há 3 dias, e se preocupa dessas pessoas não terem como se alimentar. Então ele chega para os apóstolos e pergunta: quantos pães tendes? E eles respondem: 7. E Jesus pega aqueles pães, o abençoa e começa a alimentar a multidão. E dá-se aí a multiplicação dos pães. O mesmo ele faz com os peixes, e ao final, todas aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus no deserto são alimentadas. E de novo, Emmanuel traz para nós: quantos pães tendes? E faz uma reflexão que eu vou ler aqui para vocês. Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve sair do nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos do que o Senhor fará o resto. Vejam, reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos que o Senhor fará o resto. Na nossa relação de confiança com Jesus, temos que entender que a gente precisa dar o primeiro passo. Jesus nos conhece, sabe de nossas dificuldades, assim como conhece nossos irmãos. Não tem uma folha que caia no universo sem um conhecimento de Jesus. Jesus está em todas as coisas, está em todas as células do nosso corpo e todos os átomos do universo. Jesus entende e compreende nossas dificuldades. E Emmanuel reforça para a gente: reduzidas migalhas de esforço próprio, estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Quando demos o primeiro passo, como fazemos essa reflexão, estabelecemos essa relação de confiança com o nosso Senhor, restabelecemos a nossa fé, praticamos o amor e a caridade, estabelecemos essa migalha de esforço próprio para que o Senhor consiga conduzir e fazer todo o resto. É preciso, então, ter essa relação de fé, a prática da confiança, a prática da caridade e da humildade com amor ao próximo, para que a gente consiga ter esse amor de Jesus nos conduzindo e nos auxiliando. Humildade e caridade é o fundamento dos ensinamentos de Jesus. E assim, com essas palavras, da prática do amor, da humildade e da caridade, eu encerro o tema de hoje. Espero ter auxiliado na compreensão do Evangelho sobre esse tema e contribuído com os ensinamentos de Jesus. E assim, com essa energia do amor ao próximo e gratidão, encerro a palestra de hoje. Que assim seja.